Lembra de liberar. É você que libera. Eu libero. Tá, eu mando não, cara, não vai me dar ainda. Eu vou lá no pede a seu irmão. Está nos vendo também, graça e paz. Aproveite esse momento para louvar o Senhor, para exaltar. Uma manhã ensolarada em prova fria, mas está muito gostoso. Muito gostoso. Deus nos fez esse dia e sempre devemos agradecer a Deus por mais um dia dado a nós. Esse canto que nós vamos cantar aqui, eu costumo falar, que é uma credencial. Uma credencial. Quando se fala credencial, o pessoal leva logo a uma carta, um documento para apresentar, mas é uma credencial de atitude, credencial de autoridade, para você chegar onde estiver, e anunciar a bênção do Senhor. Chega para o meu irmão, eu te abençoo.
te abençoo, toda sorte de bênção. Né? E declarar sempre, abençoado tu és. Mesmo os inimigos, a palavra nos ensina, mesmo os inimigos, a gente tem que orar e abençoar. Então eu quero pedir que todos se levantem, porque esse cântico aqui, ele exige uma dinâmica para cantarmos com alegria e se movimentando ao seu irmão. Eu te abençoo, meu. Amém? Todo mundo sabe o que é direita aí? Vocês vão fazer o contrário, direita e esquerda, tá bom? Nós vamos fazer assim, direita, pode repetir comigo, levante sua mão. Direita e esquerda, tá bom? Você vai entender o porquê que nós vamos precisar da direita e da esquerda, tá bom? À minha frente e aqui atrás também, tá bom? Nós vamos pedir a Deus que derrame toda sorte de bênção sobre as nossas vidas aqui nessa manhã e aqueles que estão em casa também. Esperará e traga nossa
É para dar uma esquentadinha. Vai esquentar essa música aqui. Esse cântico que nós vamos cantar, Maranata. Às vezes a gente canta os cânticos e não sabe o significado, em que circunstância essa palavra Maranata, que significa ora vem Senhor. Qual foi a circunstância que foi usada essa palavra Maranata? E a gente canta e tem que dizer isso, né? Daí eu fui fazer uma pesquisa e encontrei. O primeiro a usar foi Paulo. Paulo estava ali na cidade de Éfeso, e conforme a carta, 1 Coríntios, capítulo 16, 22, ele falou assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, vem, ora, Senhor, Maranata. Ué, aí você olha assim, puxa, ele, no primeiro momento do versículo, dá uma lapada, né? E no segundo, Maranata, ora, vem, Senhor. O que o Paulo está querendo dizer com isso? Aí eu fui pesquisar as fontes. Na verdade, Paulo, por onde andava, tinham sempre os chamam de ingrisiadores, aqueles que, né? Mesmo no meio da igreja. Em Corinto, por exemplo, a primeira carta de 1 Coríntios, Paulo escreveu para consertar a igreja, que a igreja passava por problemas sérios. E ele aqui se refere de uma forma assim, bem dura, né? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Maranata, mas ele tinha falado Maranata, ora vem, Senhor, venha rápido para acabar com esses camaradas que não querem te amar. Faça a sua justiça, Paulo. O ser humano tinha, né, no seu coração. E agora nós, cantando essa canção hoje, nos dias de hoje, temos que declarar cada vez mais Maranata, tomando conhecimento da palavra, ora vem, Senhor, cantarmos cânticos de natureza escatológica que diz: vem, Senhor. Esse canto fala, né, no final: vem Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar esse canto. A ideia aqui é a ideia de estarmos preparados. A primeira canção que nós cantamos hoje fala a respeito que o noivo vem, nós pedimos isso. Só que quando a gente pede algo assim ao Senhor, a gente tem que estar preparado. Porque se Ele vier e a gente não estiver preparado, aí vai dar ruim. Então, adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor nessa manhã. Faça desse cântico a sua oração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Amém. Glória ao Senhor. Maranata. O próximo cântico aqui é um pequeno testemunho que eu vou dar, porque hoje a mensagem que o pastor vai trazer, que é o encerramento sobre o Espírito Santo, e é um pequeno testemunho pessoal de algo que ocorreu comigo muito tempo atrás. Em 1985 eu compus uma música baseada em Efésios capítulo 5:18, que fala assim: enchei-vos o Espírito, né? O versículo exatamente nos diz isso. Não se embriague com vinho, porque há dissensão, há libertinagem, mas deixem-se, enchei-vos, né? Outra tradução, pelo Espírito Santo. Eu fiz um canto que falava exatamente de derramar do Espírito, e nessa ocasião eu cantava tudo aí. Eu fui, não vou citar o nome da igreja, porque a intenção não é denegrir. Foi um momento vivenciado na minha vida. E cantando, após cantar, o pastor me chamou em particular. Aí, eu gostaria que você não cantasse mais esse cântico. Aí eu falei, por que, pastor? Qual é a justificativa? Porque esse cântico fala de derramar. Dá a impressão que nós somos igual a garrafa, enche, esvazia. Eu falei, mas nós somos assim mesmo, ser humano. E eu fiz exatamente sobre o versículo bíblico, né? Enchei-vos do Espírito Santo. E eu falei, mas eu não posso saber porque está destoando, está saindo um pouco da sã doutrina da igreja. E eu, em obediência, não cantei mais. Fiquei triste, né? Naquele momento. E aí, passados uns meses, um amigo meu solicitou esse cântico. Nós estávamos viajando para os Estados Unidos. E ele, aquela música que você fez, era aquela música que fala muito. Eu queria levar ela no repertório do nosso grupo de louvor lá para os Estados Unidos. Eu falei, meu irmão, a bênção, a música foi feita para cantar, leve. Aí passava o período que ele foi cantar lá nos Estados Unidos, voltou. E aí, meu irmão, o cântico foi uma maravilha, foi uma bênção lá na igreja, que fala sobre derramar. E essa música aqui, a proposta é essa, né? Estar na presença do Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor. Comparar a esperança viva do Espírito Santo. Vamos declarar isso, cantar. Santo Espírito. Eu provei o mais doce amor.
para virem aqui na frente. Hoje é um dia muito bacana para as nossas crianças. Nós estamos encerrando a nossa série de histórias, ensinamentos a respeito dos encontros que a gente tem, que muitas pessoas na Bíblia tiveram com o Senhor. Hoje eles vão aprender a respeito de fé e de obediência. Quando Jesus se encontra com os discípulos, eles não tinham pegado nada na pescaria. Jesus então convida, e na areia eles já estão tudo preparado. E às vezes o Senhor faz assim. Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente crê no que o Senhor nos orienta a fazer, nós experimentamos do sobrenatural de Deus, experimentamos da providência de Deus, do cuidado de Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelos nossos pequenos. Obrigado a Deus, porque hoje eles encerrarão o ciclo de coisas que eles têm aprendido a respeito do Senhor, dos encontros, das pessoas que se encontraram com o Senhor, tiveram suas vidas profundamente abençoadas. Capacita a Ediane, Pai amado, na sala, para glorificar o Teu nome, ó Deus, e ser instrumento do Senhor, ó Pai, na vida dos nossos pequenos. Ser com eles, Pai, nós oramos, ó Deus, e ministramos a bênção do Senhor, que aquilo que eles vão aprender, ó Deus, eles coloquem em prática, experimentem cada dia mais a respeito do cuidado, da bênção, ó Deus, de como é bom obedecer, de como é bom confiar em Ti. Faz assim, Pai, nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se dirigir até a sala de vocês. Irmãos, hoje nós vamos tentar encerrar uma série de ministrações que foram e têm sido abençoadoras para cada um de nós. O Senhor tem nos inspirado, o Senhor tem nos ensinado. E nós temos aprendido a respeito da pessoa do Espírito Santo, de quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer. E como eu falei, a gente vai tentar encerrar essa série hoje, tá? Me coube a responsabilidade de falar sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus. Só que antes, irmãos, eu gostaria de ler com vocês João capítulo 14, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor, e eu acho que essa é a maior promessa, o maior significado para nós que estamos aqui, que somos filhos do Senhor. A promessa do Senhor quando nos diz: não vos deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Os discípulos até pensaram que ficariam sozinhos, até tentaram voltar às suas vidas como eles seguiam antes, mas não tem. A gente tem aprendido que não tem mais como voltar atrás, não tem mais para onde correr, a não ser para os braços do Senhor, né? Para que o Espírito Santo de Deus opere em nós. A palavra do Senhor também em João, no capítulo 16, no versículo 7, é bom lembrarmos das promessas do Senhor. Diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Quem está falando é Jesus. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Como era plano de Deus, Ele coloca como se fosse uma possibilidade de não ir. Mas era plano de Deus que Ele fosse, que o papel dele terminasse aqui na terra, e quando Ele retornasse, não era mais para aconselhar, não era mais para trazer palavras, simplesmente era para cumprir. É para cumprir, como
como a gente cantou aqui, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, era para cumprir a promessa de vir nos buscar, e de tudo que nos angustia, de tudo que preocupa, de tudo que deixa a gente bolado, como diz os adolescentes, né, os jovens, tudo que deixa a gente preocupado, bolado, se desfaça, vai embora. E a única coisa que nós vamos fazer é gozar por toda a eternidade de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Eu não sei de vocês quantos já ouviram essa experiência. Um professor chega na sala de aula e ele pega um recipiente transparente e ele coloca bolas de ping-pong, bolas de golfe, não me recordo bem, e aí ele pergunta para os alunos: esse recipiente está cheio? E os alunos todos afirmam assim: está cheio. Então o professor tem a ação de colocar bolinhas de gude, e ele deu uma chacoalhada no recipiente e elas foram se encaixando nos espaços que ficaram vazios. E ele pergunta mais uma vez: e agora? Encheu? Está cheio? E os alunos: sim, agora está cheio. Ele então resolve despejar areia dentro, dá uma chacoalhada e a areia se encaixa e aparentemente todos os espaços são preenchidos. E ele pergunta: agora sim, está cheio? E eles afirmam: sim, agora sim, está cheio. Ele então pega líquido. No vídeo ele põe cerveja. Eu acho que alguns alunos nesse momento ficam dizendo: que desperdício, professor. Mas a gente pode usar água, qualquer líquido. E ele despeja. E a água, as bolas que estão ali dentro vão se encaixando mais ainda. E ele despeja todo o líquido dentro. E ele então chama a atenção dos alunos para dizer: agora sim, está tudo cheio. Se nessa experiência que o professor faz a respeito do que está cheio, ele traz algumas lições. O importante é que no momento em que eu relato a experiência do professor, vocês percebam como os alunos perceberam. Que às vezes nós achamos que nós estamos cheios, que está bom do jeito que está. Afinal de contas, muitos falam: nós estamos na igreja presbiteriana, uma igreja histórica, e a gente não sabe lidar muito bem com essa ideia de Espírito Santo. E nós temos aprendido aqui, irmãos, que as coisas não funcionam assim. Não é no nosso achar, não é no nosso querer, não é no nosso tempo que as coisas acontecem. Mas eu posso entender que aonde eu acho que eu estou pleno, que eu estou cheio, eu descubro cada vez mais quando eu busco Deus, o Espírito Santo de Deus na minha vida, que eu posso estar mais cheio ainda. E que eu posso inclusive transbordar. Se a gente aprende aqui com essa história que o que está cheio, por outro lado a gente precisa entender que para ser cheio eu preciso me colocar como aquele recipiente da história narrada, como vazio. Às vezes a gente se enche de tanta coisa, às vezes a gente experimenta tantas coisas que a gente julga importante, que a gente julga necessário, coisas que a gente olha e fala assim: eu não sei viver sem. E a gente acaba descobrindo que em alguns momentos o alimento que é necessário não é tão importante, que a gente dá conta de passar um tempo sem. Às vezes a gente aprende que o tempo que a gente gasta, que a gente julga suficiente, não é suficiente. Eu convido você, nessa manhã, ler o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim: deixem
Deixem-se encher pelo Espírito. O que a palavra de Deus nos promete, irmãos? Que se nós buscarmos o Senhor, nós vamos encontrar. Se a gente bater, a porta vai se abrir. Observe que a intenção de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, é para nos fazer pensar de que, para que eu seja cheio, eu preciso estar vazio. Guarde isso no seu coração. Às vezes a gente se enche, a gente fica em si mesmado. Às vezes a gente se enche de orgulho. Às vezes a gente se enche de conhecimento humano, que a gente julga tão necessário. E parte desse conhecimento, ele é preciso e necessário no nosso trabalho. Mas tem horas que nada disso vale. Não tem significado, não tem importância. E o convite do Senhor nessa manhã para você é que você se deixe encher pelo Espírito. Você pode perguntar: mas pastor, Deus precisa pedir autorização para fazer alguma coisa conosco? Não, não precisa, Ele é o nosso dono. Mas nesse caso, precisa haver uma intenção, uma vontade, um desejo de eu querer estar cheio. E para isso eu vou precisar buscar. E para isso o próprio Deus vai esperar de mim que eu queira, que eu busque. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo escrevendo à igreja da Galácia nos diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como eu falei no início, nada faz sentido quando eu entendo que tem coisas mais importantes na minha vida do que comer, beber, trabalhar, me divertir, descansar. A gente vê relatos na Bíblia de pessoas que gastaram muito tempo em oração. E quanto mais eles buscavam, mais eles descobriram que eles poderiam ir mais fundo, que eles poderiam, as raízes poderiam se espalhar, procurando o alimento necessário. Bill Johnson, ele falou assim: Deus se compromete a cumprir as promessas dele. Irmãos, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Eu não preciso ficar preocupado ou ansioso. Mas será que Ele vai fazer? Ele vai. A parte dele é sempre garantida. E Ele continua dizendo: mas não a cumprir todo o seu potencial. Diz respeito a mim, não diz respeito a Ele. O que é responsabilidade dele, Ele faz. O que é responsabilidade minha, sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que me esforçar para cumprir todo o meu potencial. Por isso a ideia de eu refletir eu mesmo sobre mim. Parece até redundância, eu mesmo sobre mim. Mas é íntimo. É algo que é personal. Que cabe para mim, não cabe para você. Todos nós somos recipientes do Senhor. E nós precisamos buscar estar cheios, não das nossas vontades, dos nossos desejos. E o desafio aqui, irmãos, é que Deus quer que a gente encha a nossa vida com o Espírito Santo. Ele afirma e fala mais de uma vez em toda a palavra de Deus. Agora, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Atos 2, no capítulo, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Conseguiram imaginar a cena? Toda vida que eu leio a palavra, eu vou montando cenários na minha mente. E a sensação é que eu estou lá presente no momento em que a ação está acontecendo. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tem uma palavra bastante importante aqui nesse texto. Está grifada aí, para vocês verem. Cheios. Irmãos, observe que Jesus morreu, Ele ressuscitou, e agora quem direciona o ministério são os discípulos. Eu imagino que a sensação que ele sentiu naquele instante era: e agora, o que nós vamos fazer? Era ele que tinha todas as coisas, era ele que sabia todas as lições, era ele que sabia como tocar o coração só falando. Era ele que tinha todo o conhecimento. E agora, o que nós vamos fazer? Eu imagino que eles se sentem naquele instante vazios. E é no momento de fragilidade onde a gente acha que a gente não dá conta, que a gente não consegue, que o próprio Deus fala com o nosso espírito, que quem capacita é Ele, que quem dá é Ele. E no momento que eles se sentem incapacitados, vazios, o Espírito Santo de Deus enche. A primeira coisa que você deve guardar no seu coração hoje é que para ser cheio, eu preciso me esvaziar do meu entendimento, do meu conhecimento, das minhas ações. E o Espírito Santo enche aqueles homens. E aqueles que tinham medo de falar começaram a falar. Aquele que era apressado, agoniado. Eu amo Pedro, irmãos. Vai ser uma das pessoas que eu quero conhecer no céu. Porque eu acho que ele é a expressão da nossa humanidade. E eu me identifico muito com ele. Porque se ele era agoniado... Mas a primeira vez que ele abre a boca, irmãos, milhares de pessoas entendem o compromisso de Deus conosco. E as pessoas passam a se compromissar em servir e seguir ao Senhor. A primeira coisa que nós vamos aprender, depois de que os nossos motores esquentaram, quando a gente pensa de que para estar cheio eu preciso estar vazio. E se eu estou vazio, eu posso ser cheio. É necessário que eu busque. Mas o que é se encher do Espírito? O que é estar pleno? A palavra de Deus nos ensina o que é estar cheio. Como eu posso estar cheio? Gálatas 5,17. Não tem aí no telão? Você pode colocar Gálatas 5,17 aí para mim, Vinícius? Aí? Nos diz assim a palavra do Senhor: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E a primeira coisa que nós vamos ter que aprender aí nesse texto, que nós precisamos entregar ao Senhor Jesus todas as áreas das nossas vidas. Não tem jeito de ser cheio se eu não me esvaziar em sacrifício, entregar tudo que eu acho que eu sou, todas as minhas convicções, todos os meus projetos, todos os meus tudo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entregar ao Senhor Jesus todas as áreas das nossas vidas. E a ideia de entregar nos faz pensar em plenitude, eternidade. Não sei se você já escutou essa palavra. A palavra é utilizada no meio político para dizer que vai ser pago uma indenização por algo que foi feito. Eu vou ter que restituir, dar a ideia de perdão. Plenitude nos faz pensar em totalidade, integridade. A palavra integridade vem da ideia de ser inteiro, não dar só uma parte, não entregar só um pouco.
vem da ideia de completude, de integralidade, de inteireza. E vai muito, irmãos, da nossa perspectiva, de eu fazer uma reflexão, de eu fazer uma busca dentro de mim e perguntar para mim mesmo: o que ainda está faltando? O que eu não entreguei ainda? O que é possível eu dar para o Senhor? Ontem eu estava ouvindo a Nívia Soares testemunhando de como foi entrar diante do trono do grupo de louvor da Batista da Lagoinha. E ela falava: meu sonho era ser artista, um artista cristã, porque eu via a Ana Paula, eu via o André, eu via a Mariana, e rapidinho se espalhou no Brasil a ideia de ser pessoas de Deus, mas ao mesmo tempo poder mostrar para as outras pessoas. Ela fala do bullying que ela sofreu, da perseguição por ser negra, ela fala do bullying por ser magra, mas ela descobriu no canto uma forma de se mostrar para as pessoas e passar para as pessoas algo que tinha a ver com ela, estava dentro dela. E ela falou que no momento em que isso aconteceu, quando ela se posicionava lá na frente, o mover de Deus era tão grande que as pessoas não queriam saber quem estava cantando. As pessoas queriam mergulhar na presença de Deus. E ela entendeu que Deus fez ela se esvaziar de tudo que ela queria, de todos os sonhos, de tudo que ela desejava. E ela percebeu que não é do jeito que ela imaginava. Que Deus podia usar ela no meio de todas aquelas vozes como uma pessoa anônima para a glória de Deus. E as pessoas não estavam preocupadas se ela era cantora, se ela cantava bem. Deus não permitiu que ela experimentasse o que ela esperava experimentar para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós insistimos em coisas que a gente acha que tem a ver na nossa capacidade, né? E a palavra de Deus pede para que a gente tenha cuidado o tempo inteiro disso, porque nós não somos suficientes, nós não somos responsáveis para fazer coisas que a responsabilidade é de Deus, não é nossa. Uma outra coisa que nós vamos aprender, que para estar plenos do Espírito Santo, nós precisamos ter carisma e ter caráter. Efésios, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, falam a respeito disso. Aí você pergunta: pastor, mas o que tem a ver a ideia de carisma? Irmãos, carisma vem da mesma palavra glória, doxa. Não sou eu que tenho, é Deus que me dá. Se é Deus que me dá, não está em mim. E quando a gente pensa em caráter, caráter é aquilo que vai sendo moldado, aquilo que vai sendo transformado, que não tem a ver comigo, com o que eu aprendi. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós entendemos que tem algumas coisas que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos vizinhos, os nossos parentes, que nós não aprendemos na igreja. Aí você olha e fala assim: eu não aprendi isso aqui na igreja, eu sinto até falta de aprender sobre isso. Mas o caráter da gente vai sendo moldado. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos, aqueles que são exemplo do que Cristo foi. E o nosso desafio é construir um caráter parecido com o de Cristo. Não é o que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai que tem que ficar em evidência. É aquilo que Cristo nos ensina, que eu devo perdoar quem me ofende, que eu tenho que ir atrás de quem me ofendeu, que eu tenho que andar a segunda milha com quem não quer andar comigo e só me deseja o mal, me inveja o tempo inteiro. Se pudesse, me amarraria
para sair na frente. A palavra de Deus nos ensina, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, o que a gente tem visto hoje é ruindade, é injustiça e é mentira. Senhor, por que você não me tira desse mundo tão cruel? Por que você não me faz viver numa perspectiva completamente diferente? Deus está te dando oportunidade. Você vai saber o que é bondade no meio da maldade. Você vai saber o que é justiça no meio da injustiça. Você vai saber o que é verdade no momento que mentirem para você. E assim o seu caráter vai sendo moldado para ficar cada dia mais parecido com o de Cristo. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos agora, de uma forma bem prática, na vida, em primeiro lugar, na vida de Estevão, em Atos, no capítulo 7, versículos 55 e 56, onde no momento da sua morte, olha que momento difícil, olha como é que a gente vai sendo cheio do Espírito Santo, é no desafio, é no confronto, é no momento de angústia. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. E era o momento que ele estava sendo apedrejado. Entende o que é essa mudança de caráter? A gente vê, irmãos, a história contando que no primeiro século os cristãos eram levados à arena e alguns eram degolados. E a própria ciência diz que já fizeram testes. A pessoa continua tendo uns 15 segundos de consciência. E eles degolavam a cabeça dos cristãos, pegavam a cabeça, faziam a cabeça ficar olhando para o corpo se debatendo e jorrando sangue. E no momento conta a história que as lágrimas saíam do rosto dessas pessoas que eram mortas por causa do Senhor Jesus. Estar cheio do Espírito Santo é saber que eu vou morrer a qualquer instante, mas eu vou acordar na presença de Deus. Estevão vislumbrou isso, irmãos. No meio do sofrimento, no meio de um apedrejamento injusto, ele consegue ver a glória de Deus e não se sentir sozinho. E o Espírito Santo de Deus está com ele. Atos no capítulo 13, no versículo 9. Paulo estava cheio do Espírito Santo em Atos 13, no versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Irmão, se a gente for olhar a partir do capítulo 9 de Atos, os discípulos eles saem da evidência do que está sendo narrado por Lucas, e é Paulo que ingressa numa nova história. É lá onde o próprio Deus vai moldar o caráter de Paulo e vai transformar o seu coração de perseguidor a ser perseguido. Quantas vezes Paulo pregava o evangelho, levava uma surra, era espancado, e ele voltava ao lugar do espancamento para dizer: mas eu não terminei de pregar ainda não, é porque eu não consegui, eu desmaiei. E ele volta para lá para dizer: o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui de novo para dizer que eu não terminei a mensagem. Você consegue imaginar? O pastor está pregando, ele ser espancado e falar: irmãos, eu continuo depois que eu acordar. Barnabé, quando todos desistiram de Paulo, falaram: olha, ele era perseguidor, melhor não se aproximar muito dele não. Barnabé olha para Paulo e fala assim: mas eu vejo algo diferente na vida dele. O livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 24, diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por causa de Barnabé.
Porque Paulo, no momento que estava se levantando das chapuletadas que ele levou de Deus, como diz Elias, as pessoas olharam para ele, Barnabé em especial, falam: eu quero andar com Paulo. Muitas vezes, irmãos, Deus vai trazer, e nós vamos experimentar isso aqui na igreja. Deus vai trazer pessoas que a gente não imagina que vão estar no nosso meio. Eu vi, não me lembro qual pastor pregando, ele chega a falar assim: Deus vai trazer muitas prostitutas, Deus vai trazer viciados aqui para a igreja, o povo amém, amém. Aí ele fala: eles vão casar com os nossos filhos, e a igreja entra em silêncio, porque ninguém quer andar com alguém que tem um caráter comprometido, que já se envolveu em coisas que um filho de Deus não se envolve. Só, irmãos, que a gente pode não esquecer do que Deus faz, mas Deus esquece e faz daquele que antes era vaso sujo, recipiente sujo, um vaso novo, transforma, enche do Espírito Santo, e Deus usa como quer, para a glória dele. Nós não podemos julgar o que Deus faz. Para estar cheio do Espírito Santo, eu preciso ir moldando a minha vida para ver se a minha vida parece com a desses homens citados aqui. Em Atos 13, no versículo 52, o texto diz: os discípulos continuavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Irmãos, eles conseguiram revolucionar a história. A história existe antes e depois de Cristo. Apesar de muitas pessoas terem preconceito e pularem esse capítulo da história, não tem como pular. Não tem como escrever uma história diferente. Não tem como apagar a presença de Cristo, a presença daqueles que deram suas vidas por amor de Cristo, para que outras pessoas pudessem experimentar a ação do Espírito Santo nas suas vidas, inclusive nós. Se eu acabei de ver na vida desses homens e na palavra de Deus, testemunhando o que é ser cheio do Espírito Santo em momentos de circunstâncias adversas, eu preciso me perguntar: mas em que condições isso acontece para que eu seja cheio do Espírito Santo? Tem muita gente criando formas. Você começa... Eu já pertenci, não nasci na igreja presbiteriana, e o que eu era ensinado era: glorifica, tá, glória, 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 e num momento você vai ser visitado pelo Espírito Santo. Thalita tá rindo porque ela já passou por algo assim, né, Thalita? Como se tivesse uma receita, irmãos. Como se eu não lesse a Bíblia e não tivesse um entendimento do que é estar cheio do Espírito Santo. Há muita igreja dizendo que a evidência é o falar em línguas. A gente aprendeu aqui que o falar em línguas é um dom. E ele nem é tão importante assim, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Se não tiver intérprete, não vai servir para ninguém. Só vai servir para a pessoa que tem esse dom. Mas para ser cheio do Espírito Santo, irmãos, eu preciso entender, e nós já aprendemos isso aqui, nós não podemos apagar o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala assim: não apaguem o Espírito. Como é que eu posso apagar o Espírito? Eu estar cheio de mim mesmo o tempo inteiro e não dar lugar para ele em hipótese alguma. É eu fazer o que é da minha carne. Lembra? Nós lemos o texto que fala que o Espírito briga com a nossa carne. E quem tem que prevalecer no momento que eu achar que eu sou filho de Deus, é a ação do Espírito Santo. É eu não fazer o que eu aprendi com os meus pais. É eu não ser escravo da cultura que me embalou e me criou e me ensinou um monte de coisa errada. E a gente costuma dizer, os cientistas costumam dizer: mas isso é cultural, não tem nenhum problema, tem que achar normal. Irmãos, tem um monte de coisa
que o Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito que não é normal, que não é cultural, que não é abençoador. Segunda forma de eu entender como o Espírito Santo de Deus age, como eu posso alcançar isso, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É impossível, irmãos, eu dizer que eu fui selado, que eu tenho a chancela de Deus na minha vida, do Espírito Santo, e a minha vida continuar na mesmice. Eu nunca levei ninguém a Jesus, lembra? Para ser cheio do Espírito Santo, eu vou estar tão cheio que eu vou querer compartilhar com as outras pessoas. Se Jesus, a Camila estava compartilhando aqui, a minha mãe vive isso até hoje. Quem chegar perto dela é ter certeza que ela vai falar de Jesus, que ela vai testemunhar do que Deus tem feito. Mas eu não, melhor deixar para o pastor, eu terceirizo, eu ajudo, e aí a responsabilidade do pastor é ele que visita, ele que ora, ele que prega. E se aparecer um endemoniado, pastor, pelo amor de Deus, tem uma pessoa, só pode vir aqui, chama o bombeiro. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, não tem medo disso. Como o pastor diz assim: irmãos, eu não acredito, como ele fala aqui, que vocês têm medo do diabo, dos seus anjos. Se eu estou cheio do Espírito, eu não tenho medo de nada. E olha, irmãos, onde que nós aprendemos nessa série de ministrações que o Espírito Santo de Deus está onde Ele mora? Dentro de mim, dentro de você. E por que você não usa o que a palavra de Deus ensina? Toda vida que você terceiriza, toda vida que você acha que é o outro que tem que fazer, o que Deus tem colocado no seu coração, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Ele está inerte dentro de você. E a pergunta que nós temos que fazer é: será mesmo? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus age diferente. Há muito tempo atrás, quando eu era seminarista, um irmão muito querido, o irmão Edival, ele falou assim um dia para mim, eu estava com alguns grilhos na cabeça, ele falou: Marcos, você já pensou na sua vida? Ele trabalhava, agora ele é aposentado. Ele falou assim: eu trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se eu quero sustentar minha família, eu tenho que ir lá todo dia, bater meu ponto, cumprir meu horário. Só que você tem um privilégio diferente do meu. Você trabalha na casa do Senhor. Você come, você vai viver de tudo que o Senhor te der. Você não vai precisar cumprir horário, não vai ter ninguém buzinando no seu ouvido. Eu não estou dizendo, irmãos, que ser pastor é fácil, não. Muito pelo contrário. Quem acompanha mais de perto sabe que é ralante. Não é à toa que o nosso pastor precisou tirar uns dias de férias. Ele estava muito cansado. E a minha oração tem sido que Deus surpreenda o coração dele, que ele reabasteça as baterias dele, que ele venha pegando fogo. A cara dele isso. Para a glória de Deus. Ele nos inspira, Ele nos ensina, Ele ora por nós, e Ele não abre mão disso. E é o Espírito Santo de Deus que coloca isso no coração dele, irmãos. Humanamente falando, não teria como, mas Deus nos amarra e nos envolve, e nós entendemos que é um privilégio servir ao Senhor. E eu entendi naquele dia que era um privilégio servir ao Senhor. Eu não precisava ficar inquieto com o que eu haveria de comer, de vestir ou de beber, porque eu tenho a responsabilidade também de junto ensinar, ministrar, adorar ao Senhor como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Você
tem essa responsabilidade. Daquilo que Deus separou para você fazer com o melhor que você tem. Se doar, se entregar. É assim que você vai entender que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Na entrevista com a Karina Bach, a Nívia Soares, ela fala assim, tem um monte de gente questionando e dizendo assim, mas esse amor, esse pulsar dentro do seu coração vai acabar, o primeiro amor vai acabar. E é uma palavra maldita, enviada diretamente do inferno, porque, irmãos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo a ponto de achar que nós vamos viver o melhor de Deus, nós vamos estar alegres, felizes, só por um momento, depois vai apagar, depois vai cessar. E é como se aquela palavra matasse o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, que dá coragem a Pedro para pregar e milhares de pessoas se converterem, que abençoa João e a Pedro e eles curam na porta chamada Formosa, lá no livro de Atos. E o próprio Jesus, irmãos, nos prometeu e nos ensinou que coisas maiores nós faríamos se nós buscássemos ao Senhor. Seja guiado pelo Espírito Santo. Romanos, Paulo escrevendo, eu acho que precisava ser alguém que foi assim ultrajado, perseguido, que recebeu o Espírito Santo assim de uma forma completamente diferente dos outros que tinham que falar o que ele fala aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Às vezes nós duvidamos da paternidade de Deus porque eu não consigo acessar o Espírito Santo para me convencer a falar ao meu espírito que eu sou filho. Ele está dentro de mim, mas eu não tenho acesso, porque eu não busco, eu não falo com ele, eu não dou bom dia. O que a gente aprende no discipulado, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa, e ele quer se relacionar comigo. Mas se eu acordo todo dia e eu não consigo conversar com Deus, eu vou ser sempre aquela pessoa religiosa. Fala assim, no início da manhã eu falo assim, dirige meu caminho. Eu não bato um papo, eu não tenho uma conversa, eu não pergunto, eu não peço para ele direcionar meus passos. Eu simplesmente vivo, eu ligo o botão no automático, no final do dia, Senhor, às vezes a minha oração está embaixo do travesseiro, porque hoje o dia foi tão corrido, eu estou tão cansado. Você lê a oração aí para mim, que facilita para mim, porque eu tenho que acordar, eu já estou pensando no dia de amanhã. Pastor, isso não existe. Existe, irmãos. Nós fazemos isso de vez em quando. Quando eu não vivo nessa perspectiva de que eu preciso me relacionar com o próprio Deus, eu tenho o privilégio de me relacionar com o próprio Deus. Quando eu não sou guiado, quando eu entristeço o Espírito Santo, quando não é Ele que me direciona, eu não consigo entender, eu não consigo viver o que Deus fez, todo filho de Deus, para passar por essa experiência de viver. Nós vamos aprender que nós precisamos orar. A gente não aprende que orar, a gente ensina para as crianças o tempo inteiro. Orar é falar com Deus. E aí, como é que está a sua fala com Deus? Irmãos, quando os nossos filhos eles estão calados, a gente respeita, mas a gente dá uma cutucada de vez em quando para saber como é que está. A gente insiste num diálogo. A gente insiste em conversar, em saber como é que está. Apesar de conhecermos muito bem os dois, às vezes só de olhar, a gente sabe como eles estão. Mas eles precisam ser lembrados o tempo inteiro que dentro de casa, no dia a dia, eles precisam se relacionar com a mãe e com o pai. Um bom dia, um beijo, um abraço, um carinho. E quando eu não consigo entender que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo nessa perspectiva, que eu preciso falar com Ele. Imagine um lar onde todo mundo é calado, ninguém fala com ninguém, termina o dia, vai todo mundo dormir e pronto.
Credo mesmo. Camila está falando aqui, credo. Não tem como, irmãos. Eu tenho uma esposa em casa que adora beijar. Ela fala que ela é nosso chicletinho. E ela adora se relacionar com a gente e com as outras pessoas. Agora imagine, irmãos, eu não dirigi. De vez quando ela amou,